E eu lembro que eu fui no banheiro, eu vi a calcinha que tava manchada, e foi isso, eu gritei pra minha mãe assim, mãe! Quando eu não me tinha menstruado ainda, eu achava que todo mundo menstruava. Tanto que eu perguntei pra um primo meu se ele já tinha menstruado. Eu pensei, o xixi a gente consegue segurar, por que a menstruação não? Aí eu fiquei nessa pira de querer segurar quando eu quisesse a menstruação. Só que não rolou, velho. Eu lembro que quando eu menstruei a primeira vez, a minha irmã espalhou um monte de cartaz pela casa falando assim: ah, a flor desabrochou, o diamante precioso apareceu, prepare-se, você vai sofrer. E foi muito ruim pra mim porque tava cheio de pedreiro assim na casa. E eu fiquei me sentindo tão envergonhada. Não era ruim não, era terrível. Isso de uma maneira geral. Agora pra mim foi pior. E a primeira coisa que eu pensei foi, ixi, fudeu, essa meleca é todo mês agora, né? A minha primeira menstruação, ela aconteceu no mesmo dia da minha primeira eucaristia. Eu senti algo escorrendo assim, e eu pensava que era xixi. Me deu uma coisa estranha de sentimentos assim. Eu fiquei muito feliz quando veio minha primeira menstruação, porque eu já estava esperando. Quando eu menstruei pela primeira vez, eu acho que eu senti que meu corpo realmente era um corpo de mulher. Eu senti realmente prazer. Só que as minhas primeiras experiências não foram tão boas. Eu tive mioma e não sabia que tinha mioma. Então eu tinha hemorragia. Eu ficava muitos dias menstruada. Eu comecei a ter aquelas borras estranhas de menstruação. E aí minha mãe falou com meu pai que eu tinha menstruado. E aí meu pai foi lá e me levou uma rosa pra mim, falando que eu já era uma mulher. Só que eu tinha 12 anos. E eu tava só com vergonha. E aqui na Argentina se fala que quando você menstrua pela primeira vez, você já é senhorita. Isso quer dizer muita coisa, né? Tinha bastante disso, né? As pessoas falavam, eu tô vendo mocinha. Ah, não quero crescer, sabe? Ai, que aflição. Porque tem gente que gosta, né? Que acha, ah, que legal, uau. Falei, ai, droga, agora não tem jeito, agora eu tenho que virar adolescente, né? Tipo assim. E eu fiquei morrendo de vergonha pra contar pra minha mãe, pra falar com ela super sem graça, porque fiquei achando que era uma coisa assim, que era pra eu me envergonhar. Minha mãe foi, me explicou e teve toda aquele coisa de que agora você tá virando uma mocinha. Era um assunto secreto. E eu tinha acabado de sair da minha primeira eucaristia, então eu tive uma crise existencial ali, naquele momento. Se eu estava pura por ter saído da primeira eucaristia, se eu estava impura por ter sangrado, não sabia. Porque parece que de repente, por algo que não tem nada a ver com o que você acha que é você, de repente te faz ser grande. Quando a gente menstruou a primeira vez, era tabu, era nojento, ninguém falava com os pais, escondia, né, das pessoas que estavam menstruadas, nem com a amiga falava. E eu senti uma mistura de orgulho, porque significava que eu tinha crescido, né? E ao mesmo tempo, isso podia incomodar, porque crescer significava muito também, né? De um rito de passagem para momentos de ser mulher e de sofrer. Aquela coisa suja que incomoda, que você fica se sentindo mal, que você fica sentindo muita cólica, muitas dores. Então sempre foi super chato, super aborrecido. Pelo período inicial, eu tinha muitas dores, muitas cólicas, muito incômodo. E eu não tinha com quem conversar sobre aquilo. Sempre tive muita cólica, assim, de doer, às vezes de desmaiar. Já desmaiei umas 2 ou 3 vezes por causa de cólica. Tinha muita vergonha, muita vergonha. Tinha medo que as pessoas sentissem algum cheiro. Mas eu nunca tive nojo do meu sangue. Eu sempre vi como algo bem natural. Eu não tinha relação nenhuma, assim, com o meu sangue. Ele era um dejeto, um lixo. Era igual um cocô, sabe? Que sai e você tem que jogar fora. A gente nunca sabia que a menstruação estava ligada, por exemplo, à gravidez. Eu não sabia, na realidade, qual era o propósito da menstruação. A gente não sabia nada, sabe? Então, na minha época... Eu sempre morria de medo de sujar a calça, de aparecer, de alguém ver. Então, era um tabu, né? A menstruação é um grande tabu. Então, você não pode
demonstrar que você tá menstruada. Já aconteceu de vazar e ter que colocar uma blusa pra esconder. Então é sempre uma coisa assim que a gente tem que fingir que não existe. Apesar de toda mulher passar por isso todo mês, é um grande tabu ainda. Então eu tinha esse receio, assim, de estar suja, eles verem, de estar se fedendo a sangue. Coisa horrorosa, a gente não ficava menstruada, a gente tinha vergonha. E falar assim, queria ser homem. Na outra geração quer vir homem. Pra mim foi muito traumático e pra muita gente que eu conheço. E eu cresci sentindo nojo do meu próprio sangue. Então o primeiro contato que eu tive com a minha menstruação foi de nojo. Eu tinha vergonha de falar com qualquer pessoa que eu menstruei, porque era nojento, assim. Até escutar assim, nossa, você tá com um mau cheiro, que entra o absorvente que a gente usa, né? Eu usava retalho de pano e aquilo que eu ia pro dia a gente jogava fora, escondido. Outro a gente lavava e punha pra enxugar num lugar que ninguém via. O meu sangue sempre vazava do absorvente e sujava minha calça e eu ficava morrendo de vergonha no colégio. Eu tinha dificuldade de comprar o absorvente, tinha muita vergonha. Eu não consigo lidar muito bem com minha menstruação não, porque eu acho que eu tô suja. Se fosse pra mim mesma, eu gostaria de menstruar nunca, porque eu não gosto de menstruar não. Às vezes eu tive mais nojo da minha menstruação. Eu tenho menos nojo hoje, mas mesmo assim eu acho o cheiro muito desagradável. Uns anos atrás, eu conheci uma amiga minha, tinha um olhar sobre a menstruação muito diferente. E tivemos muitas conversas falando disso, da menstruação, de o que isso significava na verdade, né? Então é uma relação, eu acho que até é muito bonita, assim, hoje em dia, né? Não que eu ache muito agradável, mas eu acho que o fato de usar o copinho mudou muito a minha relação com a minha menstruação. Porque tirou aquele mito de que a menstruação é nojenta, de que fede, que na verdade é o absorvente que faz, né? O sangue em si, ele não tem cheiro, ele... Claro que por horas pode ser chata, porque me traz dores, me traz jaqueca, me traz um tanto de coisas. Mas no final de contas, eu sou feliz de tê-la, assim, eu desfruto. É um momento que eu percebo que eu gosto de ser mulher. Hoje eu sei muita coisa de mim mesma, do meu corpo, de como eu me sinto, de como é importante a minha menstruação. E a partir disso também eu percebi que as dores, foi uma percepção muito doida que eu tive um dia, de que essas dores, que sempre tive muita dor nesse período, tipo, são muito coisas internas, assim. Então, esse período menstrual tá aí pra mostrar várias coisas mesmo internas, assim, que você perceber. Eu percebi que essas dores que eu sinto são histórias não resolvidas, assim. Dores da minha mãe, talvez da minha avó, que tá tudo ali guardado. Mas agora eu tenho um respeito enorme por esse sangue. Tipo, não vejo problema na menstruação, por exemplo. Dou bem com ela, né? Eu acredito que isso é parte, assim, da mulher e que a gente lida com isso, assim, da melhor maneira, do jeito que a gente consegue também, né? E muitas vezes pode ser desconfortável, mas, assim, que eu acho que é um negócio que a gente, né? É um orgulho, assim, que eu acho que eu tenho orgulho, sabe? Então minha relação com a minha menstruação mudou completamente. E não por acaso, minhas dores menstruais, minhas cólicas, meu desconforto diminuíram muito. Uma das coisas mais incríveis quando eu peguei, assim, o sangue, foi sentir a temperatura do meu útero. Assim. E do lindo que era viver e ter um processo assim, um ciclo no seu corpo que não é mais que seu corpo se preparando para gerar uma vida, né, para alimentar um outro ser. Aí que eu descobri o que é meu sangue, Fraga. Eu lhe tenho respeito, lhe tenho amor. Eu gosto de ter essa possibilidade de menstruar e eu gosto de pensar que um dia, graças a isso, vou ser mãe também. Eu realmente senti que era aquele lugar de vida ali, aquele lugar poderoso. Imaginei uma criança ali dentro, naquele calor. Foi como deve ser gostoso para uma criança estar ali dentro com essa temperatura. E aí saiu aquele sangue quentinho, assim. E aí eu senti como se eu tivesse tocado dentro do meu útero, assim, pela temperatura. Eu nunca imaginei. Às vezes eu passo sangue no meu rosto, às vezes eu coloco sangue nas plantas. Eu não gosto de desperdiçá-lo. E é essa relação que eu tenho com a minha menstruação hoje. Passei a ver obras de arte, coisas, mandalas, tudo com o sangue menstrual. Assim.
E aí a primeira coisa que eu quis fazer foi pegar mesmo. E aí tudo que tinha me falado sobre a primeira vez que você pega seu sangue, eu quis fazer, tipo, pintar com ele. Eu tava numa fase muito tranquila, muito boa na minha vida, tava menstruando sempre na lua nova. E aí teve aquele episódio daquele estupro da menina por 33 homens. E aquilo mexeu demais comigo, assim. E aí eu fiquei uns 2 meses sem menstruar. Eu tenho certeza que foi por causa do baque daquela notícia, né, terrível. Me veio isso de que toda mulher é uma deusa e que gera vida mesmo. E aí o sangue que me incomodava, que era nojento, aquela coisa que te deixa parecendo suja, de repente é muito sagrado, muito... me levou direto pro meu útero, assim. Hoje eu me relaciono com o meu ciclo de um jeito muito mais integrado, assim, compreensivo. Eu estou em busca de uma sintonia com a lua, com os ciclos da natureza, assim. Porque aí eu passei a ver que ele tem uma espessura, uma cor, que ele tem os coágulos, que eu jogo assim no vaso sanitário e fica bonito, sabe? Tem uma coloração bonita. E finalmente eu tô bem feliz dela estar aqui comigo.